Agora que a primeira expansão dos Megas está nas nossas mãos por um tempinho, o meta já começou a se formar. Apesar dos decks principais não terem mudado tanto, só colocando uma carta extra ou outra, Leave me alone! um deck específico chamou muita atenção. E ele se trata do infame Mega Absol Toolbox, que para quem não manja de inglês, significa literalmente uma caixa de ferramentas do Mega Absol. É um tipo de deck que eu acho muito interessante e criativo, mas que pode ser meio frustrante e confuso em algumas partidas. A ideia geral é incluir um monte de cartas que são boas em situações específicas para você ter um counter para todas as situações específicas. E a parte frustrante é não puxar justamente o que você precisa naquela hora que você precisa dela. Sendo basicamente esse título, uma caixa de ferramentas. Inicialmente você vai olhar para essa decklist e vai achar que uma criança de 10 anos escolheu as cartas baseado naquelas que ela achou mais bonita. Só que depois que olhar com cuidado, ele ainda vai parecer que foi uma criança de 10 anos que fez. E foi o que muita pessoa achou também, como esses comentários aqui que eu achei no Reddit mostram. Porém, os resultados dos primeiros regionais que teve dessa mega expansão, que foi aqui em solo brasileiro, inclusive em BH, e numa cidade dos Estados Unidos que se chama Mihawk. Milwaukee. E por enquanto é um dos únicos megas que está em destaque, apesar de ter muitas cartas e expansões anteriores que são muito importantes para esse deck, justamente por ser uma toolbox. Inclusive, algumas pessoas que criticaram o deck ou acharam esquisitas foram as próprias pessoas que estavam nos campeonatos regionais, apesar de serem pessoas, experientes com o jogo. Caralho, não sei falar essa porra. Em Milwaukee, o deck pegou o quarto lugar. Em BH, que foi no mesmo final de semana, pegou o segundo lugar. Nas duas situações, um deck de Gardevoir ficou na frente desse deck, apesar da desvantagem de tipo. Então, se você quer saber mais sobre a Gardevoir, veja os outros vídeos que a gente postou falando sobre ela no canal. Mas voltando pro Absol e amigos, no regional mais recente, que foi agora em 25 de outubro, lá em Lille, na França, nenhum deck usa Megas, para tristeza daqueles que não aguenta mais o meta de Terra. Especialmente você, Dragapult. Mas, como sempre, eu acho interessante a gente ignorar os franceses. As duas megas estrelinhas do deck são o Mega Kangaskhan e, obviamente, o Mega Absol. Falando primeiro do Kangaskhan, ela tem 300 de HP, é do tipo incolor, é fraca contra lutador e não tem resistência nenhuma. Por ser básico, dá até pra usar no turno 1. Ela tem a habilidade com o melhor nome de todos, Faz Teu Corre, que além de ter um nome S-Tier, tem um efeito muito bom, que é de puxar duas cartas de grátis, desde que ela seja do Pokémon ativo. O único ataque que a carta tem é o combo de disparo rápido, que tem um dano base meio baixo para 3 energias e por ser um mega, mas 200 de dano ainda machuca bastante. Se você tiver azar e não pegar nenhuma cara, o ataque vai nocautear uma boa quantidade de Pokémon. Puta que pariu, começou a chover. Se você tiver azar, o ataque vai nocautear uma boa quantidade de Pokémon. Mas dependendo da sua sorte, o seu Kangaskhan vai poder dar um ataque que é o equivalente de um míssil balístico intercontinental no Budew inimigo. O maior problema da carta é o custo de recuo, que é bem alto, só que jogar em volta disso é bem fácil. O Mega Kangaskhan está vendo bastante uso em decks aleatórios por causa da versatilidade de poder simplesmente comprar 2 cartas por turno sem custo, desde que ele seja o Pokémon ativo. Agora indo para o responsável pelo nome do deck, o Mega Absol tem 280 de HP, é do tipo escuridão, é fraca contra a grama e também não tem resistência. Também é um Pokémon básico e diferente do Kangaskhan, a parte principal do Absol são os ataques que ele tem 2. O primeiro é bem específico, mas tem um ótimo jeito de usar, chamado Fase Terminal, e causa um nocaute instantâneo por 2 energias, uma incolor e uma da escuridão, desde que o inimigo tenha exatamente 6 contadores de dano. Como eu disse, específico, porém é bem utilizável. O ataque que você mais vai usar é o segundo, que tem um nome bem mais chato de Garra Nefasta, e causa 200 de dano por 3 energias, 2 de escuridão e uma incolor. O efeito adicional é revelar a mão do seu oponente e deixar você escolher uma carta da mão para poder descartar. Apesar do dano ser relativamente baixo, o potencial do controle do jogo é insano aqui.
Além da informação que você ganha vendo a mão do seu oponente, você ainda tem a escolha de descartar qualquer carta que você quiser para acabar com as plays inimigas. E para acompanhar os megas, a gente tem umas cartas mais antigas que são muito importantes pro deck. O Ogerpon Alicerce vai barrar totalmente qualquer Pokémon que tenha habilidade, apesar de não dar tanto dano assim. E o Ursaluna Lua Sangrenta pode ser um Ice quando você está quase perdendo, já que ataca com pouca ou até 100 energias. Para suporte a gente tem o Fezandipity, que vai comprar 3 cartas, 3 Munkidori para abusar da habilidade deles, que tem uma ótima sinergia com o Mega Absol, um P.E.K.K.A Ranch X para gerar os contadores de dano, que o deck vai usar para os Munkidori e para o Mega Absol, além de servir como um switch de emergência caso uma outra carta que é importante que eu ainda vou falar vá para os Prize. Um Psyduck com a habilidade Damp, que vai prevenir que os Pokémons inimigos usem qualquer habilidade que vão nocautear eles mesmos, Descansa em Paz, Linha da Esquinor, e a importantíssima Latias X, que vai ter habilidade que reduz o custo de recuo de todos os seus Pokémons básicos para 0. E caso você não tenha sacado ainda, o deck só tem Pokémon básico. A gente tem também uma enxurrada de cartas de item de suporte, e como cada uma tem uma função, vou falar aqui sobre a maior parte e o propósito delas. A Lilian te dá uma oportunidade de pegar uma Moon nova e até grande, caso você tenha brincado. A decodificação da Criptomaníaca vai te permitir colocar 2 cartas no topo do seu baralho para você poder puxar com o Kangaskhan. A Penelope vai te permitir voltar qualquer Pokémon para sua mão antes que eles morram. O Arven vai ajudar a pegar as ferramentas quando você precisar e ainda leva um item junto. A Kisera vai atrapalhar o oponente quando ele estiver na vantagem de prize. A substituição de energia, além de cobrir a baixa quantidade de energia que o deck tem, serve para você poder usar uma energia para 2 Munkidores no mesmo turno. O Carimbo da Injustiça vai servir para reduzir a mão do oponente depois que ele usar tudo para puxar metade do deck na mão, e aqui ele tem uma função parecida com a Kisera. A Pokégear vai poder ser utilizado com decodificador para poder pegar um apoiador, ou então só para você tentar sua sorte e puxar alguma coisa de bom do topo do seu deck. O Mega Sinal para procurar qualquer um de seus Megas sem custo a qualquer momento. O Martelo Avançado vai servir para atrapalhar os decks que dependem de energias especiais, como por exemplo o Dragapult ou o The Dunsparce. O TM de energia vai te ajudar a procurar suas poucas energias do deck. O Pingente da Bravura te ajuda a dar mais durabilidade para seus Pokémons, como por exemplo, proteger os Munkidores de 2 mergulhos do Dragapult, ou então das explosões da linha da Esquinor. O Contra-Ataque de Alcance vai te ajudar a atacar com um pouco menos de custo naqueles momentos que você está perdendo na questão de prize. A Loja da Cidade procura qualquer uma das ferramentas que eu mencionei agora, e a Energia Nebulosa vai proteger seus Pokémons de efeitos adicionais irritantes. Essa lista em específico foi a que pegou o segundo lugar aqui em BH, feita pelo Gabriel Fernandes. Mas o deck já tem várias variações. É totalmente viável tirar umas cópias de algumas cartas para poder colocar algumas outras cartas para situações diferentes. Alguns exemplos que eu achei são o Estádio Animado para aumentar o HP de todos os Pokémons em 30, o Carrinho Precioso para poder encher seu banco com os Pokémons que você quiser, inclusive essa é uma das mudanças que eu mais recomendo, o Recipiente Terrestre para facilitar achar suas energias, e até colocar um Pokémon ou outro a mais no deck, como por exemplo o Badil. A quantidade de situações que esse deck está preparado para lidar são muitas, dando a ele o título merecido de Toolbox. Eu particularmente gosto muito da ideia do Estádio Animado e do Carrinho Precioso para lotar o seu banco e ter todos com 30 de HP+. Mas a lista inicial também é ótima. Pegou segundo lugar por um motivo. Esse atualmente é o deck que eu mais quero utilizar, porém o Latias do Fezandipity aí deixa um buraco na carteira para poder comprar. O que me resta é tentar usar ele no live. Alguns dias depois de ter escrevido esse script, eu acabei jogando um campeonatinho aqui na minha cidade e enfrentei um Absol Toolbox. Fui totalmente amassado. E o meu oponente, inclusive, estava usando algumas cartas diferentes, o Carrinho Precioso foi uma delas. Em um turno ele conseguiu colocar todas as peças principais no deck em banco, os mais importantes aí sendo os Munkidori, a Latias e também o P.E.K.K.A Ranch. Ele estava usando o Recipiente Terrestre, e eu não vi ele usar nenhum estádio. E quando eu estava escrevendo o script, eu achei mesmo que o primeiro ataque do Absol fase terminal não seria tão importante assim, mas ele conseguiu usar pelo menos umas 2 vezes durante o duelo, já que ele tinha 2 Munkidori energizados, e em um turno ele conseguia jogar 60 de dano para o meu Pokémon ativo. Sem contar o controle que ele podia ter, caso ele não conseguisse ativar o efeito da fase terminal. Eu já estava pronto para perder, mas ele ainda fez questão de descartar a minha Boss Orders que eu ia utilizar para pelo menos matar a Latias dele. Rapaz, o Moreno tá ignorante. E você? O que você achou do deck?
Gostou da versão do Gabriel ou prefere colocar umas cartas diferentes? Tem curiosidade de jogar com esses decks toolbox ou prefere os decks mais clássicos e consistentes? Já enfrentou um? Se sim, quantos chumaços do seu cabelo se arrancou de raiva? Deixe nos comentários suas opiniões e não esqueçam de se inscrever.